Fala pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a essa segunda aula de hoje. Dando continuidade ao nosso assunto de gestão farmacêutica, né? Nós falamos sobre planejamento na aula passada, demos alguns conceitos de administração, os tipos de as ferramentas, os tipos de planejamento, na verdade, né? Falamos sobre as técnicas e os processos, como os processos funcionam, que cada empresa tem um processo a ser aplicado e qual a importância e a relevância disso dentro da empresa. E hoje a gente vai dar continuidade aí falando um pouco sobre os tipos de processos de planejamento, quais são os planejamentos que podem ser aplicados, qual a importância desse planejamento e sobre o projeto, né? Toda boa empresa para se configurar, para se manter, para permanecer no mercado, precisa de um projeto. A gente vai falar também da importância então desse projeto para o negócio, para a empresa. É, Então vamos a uma definição sobre o que é planejamento. Planejamento consiste em uma importante tarefa de gestão e administração que está relacionada com a preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. É fundamental organizar por definições em cada área da empresa. Então o planejamento, ele tem a sua área geral, seu objetivo geral, e tem também o seu objetivo específico, ou seja, cada setor vai ter um planejamento para alcançar o objetivo geral. E isso é importante dentro da empresa, dentro do negócio, tá? Ter planejamentos, ter objetivos específicos que ajudem, que corroborem para o alcance do objetivo geral. De certa forma, todo planejamento inicia-se de uma ideia. Isso só é possível porque o ser humano é dotado de imaginação. A imaginação é responsável pelo pensamento. O mesmo pode se transformar em algo muito poderoso e eficiente, dependendo do propósito que você estabelecer. Dentro desse raciocínio inicial, temos uma simples formulação estrutural do planejamento, ou seja, imaginação, seguida de pensamentos, ideias, propósitos e objetivos. Veja aí que tem uma linha de raciocínio. Você usa a sua imaginação, a sua criatividade. Pensei em fazer algo, em abrir um negócio. Aí vem os pensamentos de como seria esse negócio, como você iria colocar, aonde você iria colocar, o que você venderia, quais são os produtos, né? No nosso caso, uma farmácia, quais são os produtos que mais vendem, aonde eles estariam posicionados, onde estariam as gôndolas, onde estariam as prateleiras, onde estaria o caixa. Então, pensou, imaginou, pensou, o pensamento levou às ideias. Essas ideias você vai fazer o quê? Vai colocar tudo num papel. Todas as ideias você coloca no papel, anota tudo, tudo, tudo. Dessas ideias você tira os propósitos do seu negócio com essas ideias. Então essas ideias, esses propósitos, eles vão ser um resumo dessas ideias. Colocou os propósitos, desses propósitos você define os objetivos. Quais os objetivos do seu negócio? E aí com os objetivos você consegue trabalhar dentro do seu negócio. Veja, isso é só o início do negócio, tá? Ter os objetivos é somente o início. Existe todo um plano de ação estratégico a ser desenvolvido. Como toda ciência, o planejamento também possui uma infinidade de conceitos. Veremos alguns deles. Conforme Moreira, Perrotti e Durner, planejamento corresponde ao ato ou efeito de planejar, elaborar por etapas como bases técnicas, planificações. Então ele vai dizer que você precisa colocar tudo no papel, tá? As etapas do processo, do planejamento e planificado, como que isso vai acontecer no papel. Para a Correia, o planejamento é um processo administrativo e sistemático para atingir um objetivo proposto. Então, ele já Correia vai ver o planejamento como um processo administrativo, um sistema, mais ou menos aquilo que Moreira, Perrotti e Danner falaram, né, para atingir o objetivo. Então, existe um sistema, existe um processo. Esse processo vai estar onde? No papel.
Outro pensamento, conforme Pasquale, tem o planejamento como o processo de elaborar o plano, que é o documento escrito. Portanto, planejamento é a ação, enquanto o plano é o resultado. Ou seja, o plano pode ser considerado como a expressão de uma ideia ou pensamento em algo físico. Então, plano. Você planeja em cima do plano. Qual o seu plano? Né? Daí do seu plano você tira o seu planejamento. O meu plano é montar uma farmácia. Agora eu vou planejar como eu vou fazer isso. Tipos de planejamento. Planejamento organizacional, ele é integrado, pois o mesmo envolve os níveis hierárquicos do negócio, independentemente do seu modelo organizacional, facilitando e unificando as tomadas de decisões. A gente vai ver mais para frente uma pirâmide que ela vai falar do planejamento operacional, tático e estratégico. Então, esse planejamento organizacional, ele entra dentro desses três planejamentos da pirâmide. Ele é importante porque a gente define os níveis hierárquicos, o que cada um deve fazer e a quem nós devemos responder. Exemplo, né? Nós temos ali os líderes, supervisores, gerentes e a diretoria. Eu me colocando como colaborador, né, como empregado, como vendedor, a quem eu me relato? Eu me relato ao meu líder, olha as situações. O meu líder relata ao meu supervisor, o meu supervisor é meu gerente, o meu gerente a diretoria, e assim por diante. Então tem essa visão e teremos também uma disciplina sobre isso, que é o organograma da organização. Planejamento estratégico. Como exemplo aqui, no que diz respeito ao marketing, o planejamento estratégico auxilia a empresa a reagir positivamente às alterações do ambiente interno e externo, e assim explorar de forma mais adequada as oportunidades de mercado, por meio de um posicionamento de marketing coerente. Assim, contempla as implantações de novas técnicas de administração e um conjunto de ações que objetivem atingir as metas em sintonia com a missão da empresa. Vejam que esse planejamento ele está inteiramente ligado com aquilo que a gente falou na aula passada. A empresa precisa ter missão, visão e valores. O planejamento estratégico está altamente ligado a essa missão da empresa. Qual é a missão da empresa? O que que ela quer? O que que ela traz como missão? E ele é mutável, tá? Ele vai depender do ambiente, ele vai reagir às alterações do ambiente, como a sociedade, como a economia está, tudo isso vira estratégia para crescimento de empresa. Empresa sem planejamento estratégico, ela sobrevive apenas do mercado.
E a média de empresas que abrem sem ter essa organização, sem esse tipo de planejamento, a média de sobrevivência delas é de 3 anos, no máximo, tá? No máximo. Planejamento de marketing é um processo de intensos exercícios racionais, coordenação de pessoas, recursos financeiros, comunicação, mix, marketing e materiais com o propósito central de atender e satisfazer as verdadeiras necessidades e desejos dos consumidores. Em outras palavras, é ajudar o consumidor a se sentir um pouco mais próximo, feliz e satisfeito, e, em consequência, gerar resultados positivos para a empresa e seus clientes. Pessoal, hoje em dia, nesse pós-modernismo, o marketing ele é essencial dentro da empresa, tá? O marketing ele vai entender o cliente, ele vai saber que tipo de cliente essa empresa está lidando, ele vai conversar com o cliente, ele vai saber se o cliente está satisfeito, né? Se precisa mudar alguma coisa. Tudo isso é um planejamento de marketing. A coordenação das pessoas, né? Onde essas pessoas se colocam, como essas pessoas atendem, que recursos vai ser utilizados na questão financeira, ser colocados para isso, né? Uma fachada bonita, um, um, um- umas gôndolas enfeitadas de uma cor, posicionamento do balcão, tudo isso é marketing. Tudo isso é marketing. Onde a pessoa vai estar para recepcionar o cliente, onde vai estar o caixa, tudo isso é marketing. Planejamento de comunicação é um processo de nível tático, derivado do planejamento de marketing. Ele possui um método administrativo organizado, sistêmico, cujo objetivo é coordenar os objetivos. Vejam, o objetivo do plano de comunicação é coordenar todos os objetivos. Estratégias referentes às ações de comunicação, como campanha de propaganda, promoção de vendas, relações públicas, assessoria de imprensa. Tudo está dentro do planejamento de comunicação. Se você vai fazer uma propaganda, qual horário sua propaganda vai passar? Se você vai fazer uma promoção, qual o melhor dia para essa promoção? Ah, eu vou fazer promoção no dia em que a loja tem menos clientes. Para quê? Para que a gente atraia mais clientes. Ah, é na segunda-feira. Na segunda-feira as vendas são baixas. Pois na segunda-feira tem promoção de tal remédio. Tem compre, pague 2, leve 3 em alguma coisa. Não sei. É um planejamento, tá? As promoções, as relações com o público, né? Qual a visão que o público tem dessa empresa diante da sociedade. Ah, é uma empresa que ajuda na compra de, um exemplo, né? Vamos no exemplo. Na compra de uma dipirona, 25% do valor é convertido em cestas básicas para as famílias, né, atingidas pela enchente ou no caso seria um exemplo, né, do Parque Anhanguera. Pronto. Então a sociedade entende que comprando ali, aquela empresa está ajudando e por consequência ela também está ajudando, né, a ajudar outras pessoas. E a assessoria de imprensa, conversas, entrevistas, tudo isso fica com um planejamento de comunicação. Ah, tem houve uma denúncia do jornal. Não, não fala. Tem uma pessoa específica que possa, né, falar que tem a imagem da empresa. Planejamento de campanha é a forma de organizar as informações e estratégias de maneira criativa e assim detectar e solucionar problemas. Outro aspecto que deve ser previsto nesse planejamento é a definição do público-alvo e qual mensagem que será a ele dirigida, definindo ainda os meios pelos quais a mensagem publicitária será transmitida, bem como definir como serão aferidos os resultados alcançados. O planejamento de campanha é muito interessante porque ele define, vamos supor, nesse mês a gente vai falar, a gente vai fazer promoção, a gente vai ter o público-alvo, os diabéticos. Ah, então vai ter teste de insulina grátis na farmácia todas as quartas e sextas-feiras. Então, as pessoas, né, o público-alvo são os diabéticos. Eles podem estar indo lá, aí lá tem o teste de insulina. Para que isso, professor? Bom, vende-se medida de glicemia. Nesse caso, faz promoção nesses dias em que os idosos vão estar lá.
né? Vende as tirinhas do aparelhinho, aí promoção nas tirinhas. No outro mês, para quem tem pressão alta, feirinha, pressão nas terças e quintas-feiras. Toda terça e quinta-feira a pessoa que chega lá fere a pressão gratuito. Aí lá tá lá os remédios de pressão lá disponíveis, a pessoa vai lá, se ela tiver precisando, ela já faz o quê? Leva o remédio. E assim por diante. Então são campanhas para público-alvo específico. E isso é interessante dentro das empresas, e principalmente dentro da própria farmácia, né? Então, por que que não uma campanha de promoção de fraldas, né? E teste de fralda de uma marca específica? Tudo isso são planejamentos de campanha. Desta forma, todo planejamento parte do princípio de que você deve saber exatamente o caminho a seguir: produção, público-alvo, fornecedores, comunicação, concorrentes. Mas para que isso ocorra em perfeita sinergia, é necessária integração. Reconhecer o valor agregado de planos tão abrangentes ajuda a fortalecer todo esse conjunto articulado de esforços, de ações, de estratégias, produtos, serviços, comunicação, pessoas, organização. Assim, essa forma de atividades refletirá na eficiência e eficácia do planejamento proposto. Então, tudo isso é importante dentro da empresa, né, para que haja uma estrutura, uma base sólida para montar a empresa. Qual a importância do planejamento? O planejamento estratégico funciona basicamente como um ponto de partida. Ele vai guiar todas as ações de um negócio, para que assim os objetivos sejam conquistados. Dessa forma, planejar de forma estratégica te ajuda a focar no que importa a longo prazo. Muitas pessoas não gostam de perder tempo, e a gente coloca entre aspas, né, planejando, pois não conseguem compreender o valor de criar um plano para o futuro. Mas o planejamento estratégico ajuda a reconhecer problemas que podem surgir ao longo do caminho, além de identificar oportunidades de melhoria para o seu negócio. Ao contrário do que muitos pensam, é justamente a realização de um planejamento estratégico que torna a organização mais preparada para as mudanças do mercado, tornando-a capaz de atingir seus objetivos. Então, o planejamento é de suma importância dentro da empresa e mostra que quão resiliente a empresa precisa ser dentro do mercado. Hoje nós temos uma visão, amanhã outras coisas surgem, novos concorrentes surgem. Então, o planejamento estratégico permite saber quais são as iniciativas que a gente precisa tomar dentro do negócio para que ele possa se desenvolver, para que ele possa
atender todas as expectativas e sempre pensando a longo prazo, né? Daqui 2 anos eu quero ampliar a minha empresa, daqui 3 anos, daqui 4 anos eu quero um faturamento de tanto. E aí, essa forma de pensar, esse objetivo, a gente traça metas para serem alcançadas, né? As metas para que isso seja alcançado. E fora as oportunidades que esse planejamento permite que nós possamos descobrir. Né? Nós temos um mercado mutável. Né? Antigamente, farmácia só vendia remédio e hoje não. E por aí vai. Como definir as metas e objetivos de um planejamento estratégico? Antes de falarmos especificadamente sobre como defini-los, é preciso esclarecer a diferença entre objetivos e metas. O objetivo é mais abrangente, já a meta é mais específica. Para criar metas, você deve definir números, pois eles vão mostrar se o objetivo foi ou não atingido com sucesso. Vale lembrar que uma boa estratégia de planejamento precisa ser mútua, ou seja, ela precisa atender tanto à oferta quanto à demanda. A oferta se refere aos vendedores e prestadores de serviço. Já a demanda são os compradores e contratantes dos serviços oferecidos. Então, lembre-se que as metas e objetivos a serem traçados para o seu negócio devem ser voltados a esses dois grupos. Todo planejamento, toda meta, todo objetivo que é traçado, ele deve compreender o colaborador, que é quem vende o produto, quem presta o serviço, e o cliente. A gente não pode ter um planejamento em que só o cliente é contemplado, porque a imagem do seu serviço ou do seu produto é o seu colaborador. Somos nós dentro das empresas, ou na empresa em que você vai trabalhar. Ah, professor, mas eu não vejo isso. Certo. Então saiba que você precisa estar aonde você é reconhecido, tá? Você não precisa, não pode e não precisa viver somente por um salário, tá? Mesmo você vai encontrar uma empresa que tem que dê o devido valor. E isso depende, né, de nós, na busca do conhecimento, ou a gente pode tornar, né, a empresa esse ponto. E isso também pode acontecer. Aqui a gente tem alguns métodos, tá? Da... Esses métodos, eles são para o planejamento estratégico, funcionam, são ferramentas, no caso, né, para o planejamento estratégico, para que a gente possa definir aí tudo direitinho, ah, das nossas metas e dos nossos objetivos. Então a gente usa o método SMART, o professor fala inglês, né? Oh, inglês. Mas vamos lá. Método SMART. Essa ferramenta se baseia em uma sigla em inglês que significa Specific, definida uma meta. Defina uma meta específica para o seu negócio. Measurable, measurable. Defina números da meta a ser alcançada, para que ela seja mensurável. Achievable. Os números definidos devem ser alcançáveis, ou seja, dentro das possibilidades. Relevant. A meta precisa ser relevante para agregar valor ao seu negócio. Time-based. Deve estar baseada no tempo, possuindo um prazo adequado. Então veja que esse método ajuda-nos a definir algo específico e ela deixa-nos bem no pé no chão, porque é uma meta que precisa ser mensurável, eu posso mensurar ela, eu sei que ela é alcançável, ela é relevante para o meu negócio e ela tem um prazo adequado para acontecer. Método OKR. Ele simplifica a forma de encarar os Objectives and Key Results, ou seja, os objetivos e resultados do seu negócio. O método vem sendo usado pelo Google desde 99. Nele, os objetivos possuem uma direção clara do que se pretende conquistar. Já os Key Results servem para determinar o quanto a empresa está perto de conquistar o objetivo. Ou seja, são metas menores que ajudam a chegar ao objetivo principal.
Para que você entenda melhor, vamos usar um exemplo. Objetivo: tornar sua farmácia referência no mercado. Key Result 1: atrair 50 novos clientes por mês. Key Result 2: aumentar em 50% os clientes que comprem outras coisas além de remédios. Key Result 3: divulgação em redes sociais e medir com alguma ferramenta o alcance. Então, esse método ele é mais simplificado, mas que dá muita resposta. Vejam que o Google usa ele desde 99. Então, esses resultados eles são bem simples, é um objetivo bem simples e os resultados vêm de maneira bem simples também. Então, são bem visíveis. É uma ferramenta bastante aplicada, né? A gente consegue manter o foco, porque nós temos um objetivo e a gente vai avaliando os resultados para o alcance desse objetivo. Golden Circle: esse método de planejamento criado pelo especialista em liderança Simon Sinek consiste em seguir o chamado círculo dourado. O primeiro passo é começar pelo porquê, ou seja, você deve se perguntar qual é o propósito do seu empreendimento. Em seguida, passamos para o como, que consiste em elaborar as estratégias que serão usadas por seu negócio. Por último, temos o que é a parte mais prática do seu projeto. É nessa etapa que você definirá o que faz ou vende. Esse método pode causar um impacto extremamente positivo, tornando-o mais inspirador e aumentando o seu sucesso no mercado. Então, o Golden Circle, ele são três perguntas que você se faz, né? Por quê, como e o que. Responde essas três perguntas para você definir as metas, o objetivo do seu negócio. Tá? É interessante para se colocar dentro do negócio. Key Performance Indicators. Estabelecer as metas e objetivos do planejamento estratégico é muito importante, mas o trabalho não acaba por aqui. Na verdade, ele está só começando. Acompanhar o resultado das metas e a execução do planejamento é a parte mais desafiadora de todo o processo. Para isso, existem as métricas ou indicadores de desempenho, também conhecidas como Key Performance Indicators, KPIs, tá? Então, indicadores de que os seus objetivos, as suas metas estão sendo alcançadas. Você cria esses indicadores, tá? Ele não especifica muito, a gente não especifica muito, mas quem mede é você. Então você vai dizer, o meu meta é essa, tá? Como eu vou medir essa meta? Aí você vai lá, alcançando isso, tendo essa resposta, assim eu sei que eu vou alcançar a meta. Então são as Key Performance. Projeto. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o que é um plano de projeto. Antes disso, é interessante destacar, né, sobre os métodos que a gente passou ainda há pouco. Professor, tem que usar só um método? Não, você pode colocar mais de um método. Cada método existe uma resposta diferente, mas vejam que tudo é para traçar objetivos e metas, tá? Então, como o planejamento ele também é setorial, você pode estar vendo aí como fazer da melhor forma. Vamos lá. O que é plano de projeto? O plano de gestão de um projeto, ou apenas plano de projeto, é um documento que lista todos os fatores que estão envolvidos em um projeto. Isso inclui os seus stakeholders, que são os agentes externos, tá? Os prazos e métricas de performance. Assim, a gestão pode ter uma orientação mais clara e precisa sobre o que é necessário para atingir os resultados esperados ao término de cada etapa. Também estão incluídos no projeto itens como as ferramentas que serão utilizadas, os objetivos e os riscos que fazem parte de cada etapa. Dessa forma, os times podem se preparar com antecedência. Como o plano de gestão de projetos impacta nos resultados? O plano de gestão de projetos é crucial para a qualidade de cada etapa e a manutenção de um bom fluxo de trabalho. Por meio dele, as equipes podem manter uma rotina de mais agilidade, evitar riscos e avaliar melhor a maneira de atingir os resultados. Então, existe uma base e a base chama-se esse projeto, tá?
Dentro desse projeto aí vai entrar o planejamento, como vai funcionar tudo, quais são os objetivos, quais são as metas, tudo entra dentro do projeto. A missão, a visão, os valores. Diante desses projetos, os custos também caem, porque entra também a questão, né, financeira, como que cada coisa vai ser feita. Então, se eu sei como fazer, eu posso fazer em menos tempo. Então, os custos também caem. Com mais apoio ao planejar cada tarefa, é possível evitar erros e a necessidade de refação. Assim, os prazos são mantidos e o negócio pode entregar os resultados esperados sem dificuldade alguma. Antes de falar agora um pouco sobre a nossa vez, né, a sua vez, a vez de vocês trabalharem, colocarem a mão na massa, é importante destacar que tudo isso é como deveria se funcionar dentro do mercado de trabalho. Isso acontece na maioria das empresas ou em pequenas empresas? Não. É muito difícil. Dificilmente a gente vai conseguir enxergar dessa forma. Qual é a tática aqui? A gente precisa, nós precisamos entregar para o mercado vocês prontos, prontos para o mercado, com essa visão, com essa forma de gestão, sabendo como as coisas precisam ser feitas para acontecer. E aí vocês corroborem, vocês vão colaborar, vocês vão mudar a forma de ver, a forma de agir dentro do mercado. Então é essa a importância, tá? Agora é a vez de vocês. A gente vai juntar tudo que vimos até aqui nas duas aulas. E o desafio de vocês hoje, nessa tarde, vai ser começar a montar o projeto da empresa de vocês. Vocês vão abrir uma farmácia, tá? Vocês vão definir as metas, vocês vão utilizar as ferramentas, vocês vão fazer os planejamentos. E à medida que a gente vai falando sobre as ferramentas, sobre os processos, tudo que for sobre gestão, tá? Vocês vão incrementando no projeto. Até o fim da aula, das nossas 6 aulas, hoje nós estamos na segunda, vocês vão ter um projeto montado. E aí vocês vão apresentar o projeto para mim, tá? Hoje vocês vão passar um esboço do projeto com um planejamento que vocês escolheram, com a ferramenta e todos os tipos de planejamento, marketing, de campanha, de tudo, tá? O nome da empresa, nome da farmácia, aonde vocês vão colocá-la, com a missão, visão e valores desse projeto. Tá? Utilizem todas as ferramentas disponíveis para vocês. Procurem descobrir a diferença entre farmácia e drogaria também. Existe uma diferença aí, tá? Se vocês vão montar uma farmácia, se vocês vão montar uma drogaria. E aí a gente vai trabalhando nesse projeto nas próximas ainda 4 aulas que estão por vir fora essa, tá bom? Então vamos lá, galera. Bom trabalho. Lembrando que eu estou à disposição de vocês no WhatsApp. Me chamem caso tenha alguma dúvida. E às 16 horas a gente retorna com a aula online.